Seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Um pequenino tempo de meditação no livro de Provérbios. Encontramos neste livro muita coisa bastante prática, é um livro extremamente prático e útil para o nosso cotidiano e obrigado por estar a acompanhar-nos. Os nossos sentidos são muito importantes para a vida, sobretudo aqueles que digamos que são os mais valiosos, a visão, provavelmente em primeiro lugar, mas a audição também muito importante. Eles são as fontes principais daquilo que nós recebemos. E por isso o livro de Provérbios tem uma série de orientações ou cuidados para aquilo que deve ocupar, digamos, ou ser a utilização dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Pensemos em algum ou leiamos alguns destes provérbios. A respeito dos olhos. Capítulo 4, verso 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Está dentro de um conjunto de provérbios que estão a dar orientação para a vida e aqui tem a ver com o sentido de não ter um olhar paralelo, um oblíquo, não ficar a olhar, não é de lado, todo o sentido que esta expressão pode ter. Olhar diante não é, ou seja, saber bem para aquilo que concentra o seu olhar e ter a preocupação de viver uma vida limpa e uma vida correta neste sentido. 16:30. Quem fecha os olhos imagina o mal e quando morde os lábios os executa. A ideia de fazer de conta que não vê, sobretudo quando estamos a pensar naquilo que é errado, que está a acontecer, eu não vou me envolver nisto, isto vai trazer dificuldades, eu prefiro fazer de conta que não estou a ver. É neste sentido, ou seja, é uma repreensão para o facto de não se usar os olhos para estar atento àquilo que acontece de errado à nossa volta, porque eventualmente poderemos estar colocados ali naquele momento para ser instrumentos de Deus de alguma maneira para poder abençoar. Então não fechar os olhos ao mal, mas estar atentos àquilo que acontece e eventualmente permitir que o Senhor nos use de alguma forma. 17:24. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Olhos que vagam são olhos que não têm concentração. São olhos que revelam uma mente que não tem foco, não tem propósito, não tem objetivos. Os nossos dias são valiosos, o tempo que nós temos nas nossas mãos é curto e nós precisamos usá-lo bem. Então, permitir que os olhos simplesmente vagueiem, e hoje em dia há tanta informação que vem, o telemóvel, o computador, pode ocupar a nossa vista durante muito tempo, vagueando, não é? Nós podemos facilmente ser levados e passarmos uma hora, clica aqui, clica ali, vê este vídeo, mais o outro, aquele é engraçado, este é divertido, e nós estamos a simplesmente vaguear e a não usar a nossa mente de uma forma útil. Não permitam que os olhos simplesmente vagueiem pelas extremidades da terra. 21:4. Os olhos altivos e coração orgulhoso, lâmpada dos perversos, são pecado. O Senhor avalia muito pela forma como olhamos. E o olhar altivo, que tem a ver com o orgulho, é classificado por Deus como algo perverso. Deus odeia os olhos, não é altivos, Ele odeia a arrogância e o orgulho. Tínhamos cuidado para não termos este tipo de atitude de quem olha de cima para baixo. 23:5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente riquezas fará para si asas como as águias que voam pelos céus. Aqui um incentivo para o cuidado com o foco da vida em relação ao dinheiro ou às riquezas. Ou seja, apenas olhar para o lucro, apenas olhar para o ganho, apenas olhar para aquilo que eu ainda não tenho. É uma maneira de ocuparmos a nossa vista e, mais uma vez, a mídia e o que nos cerca constantemente a nos bombardear com propaganda para nos incentivar a comprar uma coisa que ainda não usufruímos. Não é a forma certa, não é a forma ideal de nós gastarmos a nossa vista. Portanto, há uma palavra do provérbio para termos cuidado. Não fiques a perder tempo olhando mais uma coisa e sendo engodado, porque isto é muito bem feito, a propaganda e o marketing. 23:26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O Senhor pede que nós possamos entregar a Ele o nosso coração e os nossos olhos. Interessante que está junto, porque evidentemente aquilo que enche o coração muitas vezes é aquilo que entrou pelos olhos. Então que seja entregue ao Senhor e seja Ele a dirigir a forma como nós vamos usar os nossos olhos. Vejamos alguns provérbios sobre os ouvidos. Capítulo 2, verso 2. Faz atento à sabedoria o teu ouvido. Não é? Quando há possibilidade de aprender, quando aquilo que está sendo dito pode ser útil para conhecimento, então para e ouve com atenção, não é? Faz atento, não desperdices uma oportunidade de receber alguma coisa que está a ser dada do Senhor.
4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Os meus ensinamentos inclinam os teus ouvidos. Mais uma vez o apelo no que diz respeito à palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Temos muitas possibilidades de o fazer. Os vídeos são úteis, mas o vídeo também pode ser parado, mas também, como este próprio vídeo que está aqui, você não precisa ficar a olhar para o vídeo para ouvir. Basta ouvir, não é? Esta meditação, de alguma maneira, é a palavra do Senhor, como tantas outras. Assim como também há muitos podcasts, não é? Que são apenas a mensagem gravada e que nós podemos estar a ouvir enquanto ocupamos a mão com outra coisa que não exige nossa concentração maior e podemos estar a ouvir e a ocupar os nossos ouvidos bem. 15:31. Os ouvidos atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Ou seja, de vez em quando somos repreendidos. E há a repreensão que é salutar, ou seja, é saudável. Não é o falar mal, é uma repreensão porque aquilo que foi feito não foi o ideal. Quando a repreensão for salutar, quando a repreensão for feita de forma saudável, quando ela vier para poder nos ajudar a crescer, devemos aceitá-la, ouvi-la, porque isto significa que estaremos a adquirir sabedoria. Naturalmente o homem não gosta de repreensão e fecha os seus ouvidos à repreensão. Mas o sábio sabe ouvir, mesmo aquilo que às vezes pode não ser muito agradável, porque vai ajudá-lo a melhorar. 21:17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao conhecimento. ênfase repetida, mas quando há repetição significa que há uma lição que precisa ser transmitida e que deve ficar. Mais uma vez, se é o sábio que fala, se é alguém que pode nos ajudar a crescer em conhecimento, então vamos parar para ouvir. 25:12. Como pendente e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Outro provérbio semelhante ao anterior sobre a repreensão. Quando encontramos alguém que nos repreende de forma sábia, alguém que dá aquela palavra para corrigir e ajudar a melhorar, devemos valorizar. Em vez de reagir negativamente, não só parar para ouvir, como dizia o outro provérbio, mas neste diz mesmo, valorize como se fosse uma joia. Porque uma pessoa que sabe repreender bem é um benefício enorme para ti. 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A oração é a nossa forma de falar com Deus. E a nossa forma de falar com Deus depende muito daquilo que nós ouvimos do Senhor. E o que ouvimos do Senhor vem essencialmente pela sua palavra. Então, se nós não ouvirmos a palavra, se nós não lermos a palavra, se nós não estamos atentos a ela, como é que vamos saber orar? Os discípulos de Jesus foram sábios quando chegaram ao Senhor e perguntaram: Pai, ensina-nos a orar. Eles perceberam que havia algo na vida de oração de Jesus que eles não tinham. Jesus passava horas em oração e eles só conseguiam repetir as rezas que tinham aprendido. Então eles pediram e Jesus lhes ensinou a oração do Pai Nosso. Os sentidos são muito importantes porque eles são essenciais para a vida mental. E a nossa vida mental vai definir aquilo que é a nossa atitude, a nossa postura diante da vida. Se somos agradecidos ou amargos, se estamos contentes ou insatisfeitos, se estamos felizes ou deprimidos, muito vai depender daquilo que entra pelos nossos sentidos. Quando nós dizemos com alguma repetição, olha, não ouça as notícias, não ligue o jornal, porque assim a gente já chega a tanta informação que a gente recebe, vamos parar para ser bombardeados com notícias ruins, desagradáveis, que infelizmente nesta época que vivemos de pandemia acrescentam medo, dúvida, receio, não nos trazem convicções claras e nos deixam, na verdade, muito insatisfeitos e criam em nós esta sensação de angústia. Então, para que parar para ouvir isto? Aquilo que nós paramos para ouvir e aquilo onde nós gastamos os nossos olhos vão encher a nossa mente de alguma coisa que vai produzir um efeito nas nossas vidas. Então, seja sábio na aplicação dos seus sentidos. Alimente com aquilo que é bom. Fuja daquilo que é mau. Evite aquilo que não preste, como comida estragada. E olhe para aquilo que é bom e receba da parte do Senhor. Felizmente, graças a Deus, há muito onde nós podemos ouvir e ver aquilo que pode alimentar o nosso coração, alimentar a nossa mente de coisas saudáveis e nos ajudar a viver uma vida boa. Então, que o Senhor nos dê corações sábios para olhar e ouvir da forma que o agrada.